A presença de Deus, aquilo que você saiu do seu lar falando que iria ouvir algo da parte do Senhor. Eu creio que muitos aqui já estão com o coração preparado para receber algo da parte de Deus, e que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, do engano, ele já está presente aqui no nosso meio. Irmãos, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele já está no nosso meio. Antes mesmo de você chegar nesse lugar, a presença de Deus já estava aqui, e Ele só está esperando que você abra a sua boca e fale com Ele nesse instante. E eu quero te convidar agora a entrar na presença de Deus. Eu quero te convidar agora a entrar na presença de Deus. Irmãos, a Bíblia diz: se algo não te acusa, você tem liberdade para entrar na presença de Deus. E nesse instante eu peço agora, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para que te guie nesse momento a chegar aos pés do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que pode todas as coisas sobre as nossas vidas, daquele que te deu fôlego de vida, daquele que te colocou neste mundo, porque a Bíblia diz que de uma forma assombrosa Jesus te colocou aqui neste lugar. E nós cremos que esse Deus que te colocou aqui nessa terra, Ele tem uma obra para fazer sobre a sua vida, Ele tem algo para fazer sobre o seu coração. Abra o teu coração agora. A Bíblia diz que é pela fé que nós alcançamos as coisas diante de Deus. Feche os seus olhos agora, esqueça quem está ao seu redor e comece a falar com o Pai, porque a presença dEle, Ele já está aqui. A presença dEle começa a mover sobre este lugar. Este lugar, ele está repleto da presença de Deus, porque aqui tem homens e mulheres compromissados. Ontem nós levantamos homens e mulheres para estar jejuando por esse momento, declarando que os milagres do Senhor aconteceriam sobre este lugar, que pessoas seriam libertas, que pessoas seriam tocadas, que pessoas seriam restauradas, que famílias seriam restauradas, que filhos e pais pediriam perdão uns aos outros. É isso que a Bíblia nos fala. Meu irmão, se você tem um filho que está longe da presença de Deus, creia no Senhor Jesus que Ele pode mudar essa situação. Eu não sei como você entrou por dentro dessa porta, o que você passou nesse instante sobre o seu trabalho, mas eu creio que eu quero que você se desligue agora e comece a ligar na presença de Deus. Esqueça todo o que você passou esse dia e comece a dizer: Senhor, eu estou aqui pela tua causa. Senhor, eu creio no milagre que o Senhor pode fazer sobre a minha vida. Senhor, eu creio que a presença já é real. Eu já posso sentir o Senhor neste lugar. Eu já posso ver o Senhor passear sobre esses corredores. Ai, amados, a presença de Deus começa a tocar pessoas aqui. Enquanto nós orávamos na intercessão, Deus deu algumas direções, que o Senhor irá curar pessoas aqui nesta noite, que o Senhor iria libertar pessoas aqui nesta noite, que cadeias seriam quebradas, que maldições seriam lançadas fora, em nome do Senhor Jesus. Começa agora a declarar isso, que você recebe isso da parte de Deus. Eu não sei, mas o Senhor sabe, porque a Bíblia diz que até os seus pensamentos Ele conhece. Ele conhece aquilo que você está orando agora. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que os céus estão abertos hoje para a gente receber aquilo que o Senhor já preparou do céu. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, que toda a cadeia, que tudo aquilo que é contrário, em nome do Senhor Jesus, já foi repreendido, já foi lançado, Senhor, sobre ti, Senhor. Toda acusação, Senhor, já foi lançada em ti. Hoje somos livres para adorar Jesus. Somos livres para adorar o Rei da Glória. Somos livres para te adorar, Jesus, de dizer que o Senhor é bom na nossa vida, que o Senhor é bom em nossas vidas, e que nós que entendemos a bondade do Senhor sobre nós, nós somos livres porque entendemos que o Senhor é o melhor momento para nós estarmos aqui, na presença de
Deus. Senhor, e nesse instante, começa agora, Senhor, fazer a obra no nosso meio. É no nome do Senhor Jesus. Recebe o milagre do Senhor sobre a sua vida hoje. Começa agora a receber pela fé em nome do Senhor Jesus. Começa agora a receber em nome do Senhor Jesus. Diga para Ele que você entende que Ele é o Salvador, que Ele é o seu Senhor, que você depende dEle para todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, declaramos isso. Declare isso agora, com muita fé no teu coração agora. Em nome do Senhor Jesus, diga que você recebe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, obrigada Jesus. Irmãos, nós estamos num culto de cura e de libertação, onde nós fomos chamados para o Senhor para entrar diante do mundo espiritual. E eu quero dizer para vocês que é bíblico, o mundo espiritual é real. Tudo aquilo que acontece na nossa vida natural é paralelo com o mundo espiritual. Eu quero convidar você nessa noite para que nós possamos juntos entrar diante do mundo espiritual e reivindicar aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Eu quero te chamar vocês agora que nós possamos clamar ao Senhor com a legalidade que Ele nos deu em nome de Jesus, que nós possamos reivindicar tudo aquilo que o Senhor liberou para nós. Eu quero te dizer nessa noite, algumas situações que às vezes você pode pensar que é natural na sua vida, às vezes você pode pensar que não tem importância, mas eu quero te dizer que pode estar acontecendo algo diante do mundo espiritual que está impedindo você de romper, você de crescer, de alcançar, de conquistar. Se você é uma pessoa que tem medo de perda, se você é aquela pessoa que tem medo excessivo da perda, se você é aquela pessoa que o medo te paralisa, que o medo te impede de tomar uma decisão, que o medo no seu coração fala mais alto do que a presença de Deus, você pode estar precisando resolver alguma coisa diante do mundo espiritual. Se você é aquela pessoa que quando coloca os pés dentro da sua casa, você sente que tem algo te observando, como se tivesse uma pessoa nas suas costas, rondando você, como se tivesse alguém soprando algo no seu ouvido. Se você é aquela pessoa que está constantemente com medo da morte, se você é aquela pessoa que a todo tempo você não consegue descansar, se a todo tempo você não consegue colocar a sua mente naquilo que Deus tem para a sua vida, você pode estar tendo alguma dificuldade que precisa ser resolvida diante do mundo espiritual. Se você é aquela pessoa que vive em discussão constante, se você é aquela pessoa que não consegue controlar os seus lábios, se da sua boca só sai palavra de morte, se você é aquela pessoa que o tempo todo você está irada, você não tem paz dentro da sua casa, você tem medo, se a todo tempo você tem dúvida, você pode ter situações que está diante do mundo espiritual te impedindo. Mulher, se você é aquela mulher que você não tem prazer em estar na sua casa, se você não tem prazer em estar com o seu esposo, em estar com a sua família, se você não se sente realizada como mulher, se você não se sente como a auxiliadora do seu lar, você pode ter situações diante do mundo espiritual. Homem, se você é aquele homem que não tem coragem de se posicionar dentro da sua casa, se você é aquele homem que não tem coragem de defender a sua família, se você é aquele homem que a todo tempo você não se vê como autoridade dentro da sua casa, o diabo pode estar tentando denegrir a sua imagem diante do Senhor, e você está no lugar certo, com as pessoas certas. É aqui que você tem que abrir o seu coração, é aqui que você tem que clamar ao Senhor, é aqui que você tem que clamar pela sua casa, pela sua família. E eu quero te dizer, não deixe que nada te impeça nessa noite, não deixe que nada te impeça. Abra o seu coração, pega aquela situação que está na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Se você lançou alguma palavra na vida do seu filho e essa palavra arde no seu coração, essa palavra queima no seu coração, e você vê o seu filho hoje sofrendo por alguma situação, você pode quebrar isso diante do mundo espiritual, e você deve, porque essa palavra está perpetuando diante do mundo espiritual, e o inimigo hoje pode estar tendo a legalidade de entrar na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua geração, mas a palavra do Senhor fala
Para isso manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus, com poder e autoridade para desfazer toda obra do diabo. Eu quero que você agora dê as mãos a quem está ao seu lado. Vamos unidos em fé, fazer uma corrente aqui agora, porque o diabo não pode com a igreja unida. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui unidos em um só Espírito, em uma só verdade, aonde nós cremos que o Senhor é o autor e o consumador das nossas vidas. Jesus, nós estamos aqui clamando ao Senhor, nos ajude a tomar posse daquilo que tem para nós diante do mundo espiritual. Jesus, se de alguma forma nós demos legalidade para que o inimigo das nossas almas nos confrontasse hoje, em qualquer área das nossas vidas, quer seja consciente, inconsciente, quer seja diretamente, indiretamente, nós queremos clamar pelo teu sangue agora. Desfaz, Jesus, toda a obra do inferno contra as nossas vidas. Espírito de incredulidade, nós te damos uma ordem: sai agora em nome de Jesus. Espírito de morte, sai agora em nome de Jesus. Espírito de rebeldia, sai agora em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a nossa mente totalmente submissas ao Teu Espírito nessa noite. Espírito Santo, nós colocamos a nossa alma totalmente acessível ao Teu Espírito. Sonda cada dimensão da nossa alma. Senhor, nos ajude a entregar diante do Seu altar tudo aquilo que nos impede de crescer, tudo aquilo que nos impede de prosperar, tudo aquilo que nos impede de obedecer a Sua palavra, obedecer a Sua vontade. Senhor, nos ajude a quebrar a nossa natureza pecaminosa. Sonda o nosso coração. Senhor, nos ajude a nos submeter à Sua vontade. Que a palavra venha falar ao nosso coração nessa noite e que ela venha gerar frutos na nossa vida, de arrependimento, de conserto, de perdão, de santificação, de purificação pelo sangue de Jesus. Se você crê, aplaude ao Senhor e receba, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigada, Jesus. Bendito seja o teu nome. Amém. Graças a Deus. Se você ainda não pegou esse panfleto, você pode pegar lá atrás, ou pode levantar a mão que o obreiro leva até você com a caneta, para você anotar o seu pedido de oração. E durante o louvor, ou até durante a palavra, você já pode levantar e ir trazendo e colocando aqui nessa caixa. Pode ficar em paz, que no final da reunião nós vamos queimar esses pedidos no ato de crer, não no ato profético, mas no ato de crer, porque profético já está determinado. Mas nós vamos liberar no ato de crer que o Senhor já está agindo através desse momento na reunião. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Vamos ter um momento de adoração. Depois nós vamos ter a palavra. E no final do culto nós vamos ungir todos que estão aqui com azeite, com o bálsamo de Gileade, para que você receba a bênção, receba a cura, receba a libertação, aquilo que você veio buscar para você e para alguém da sua família que não pôde estar aqui nessa noite. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Se você pode declarar isso, ninguém é como o nosso Deus. Diga isso com fé. Se você pode, erga suas mãos, vamos declarar grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E eu creio, grandes coisas
vez, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus desse terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, diz isso pro Senhor, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ora na você, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, maravilhoso Deus, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse Nós declaramos nessa noite, Deus, que nós cremos que grandes coisas estão por vir. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como. Vamos com as nossas vozes declarar isso aos céus. Ninguém é. Grandes coisas. Declare de todo o seu coração. Grandes coisas estão por vir. E nós cremos. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir.
pode expressar quanto é digno. Embora eu seja pobre, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. És meu. Nós vamos dizer isso pro Senhor nessa noite. Nós estamos voltando, estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu. Vamos dizer mais uma vez isso. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu. Podem passar os anos, podem passar os dias, mas nós não podemos perder a sua presença, Senhor. te adorar.
adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Senhor, não quero que se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, em mim. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Mais uma vez. Vem, Senhor. Ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Aleluia. Te adoro. Declare. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Só a igreja agora. Declara aí. Vem, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Primeira essência, meu jardim particular. És tu, Jesus. A ti toda a honra e toda a glória, Jesus. Ei, Levanta suas mãos agora e você vai declarar que o bom perfume do Senhor vai invadir não somente a sua vida, mas vai entrar nos seus negócios, vai entrar na sua casa. O bom perfume de Cristo está sendo exalado nessa noite, neste lugar. Há uma unção de Deus aqui, há um manto sobrenatural do Senhor neste lugar. E o Espírito Santo me mostra que Ele está encontrando lugar nos corações nessa noite. Ele está encontrando lugar para entrar, para penetrar, para colocar o bom perfume do Senhor. Tudo que Deus quer é que nós sejamos um aroma suave do seu Filho amado. E o Senhor nessa noite quer que você e eu saiamos daqui como portadores, como pessoas que
iremos exalar esse perfume do Senhor, não só na sua vida pessoal, aonde você for, mas também o Senhor quer que na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, no seu colégio, na faculdade, dentro do ônibus, na fila do banco, ali você seja a expressão do bom perfume de Deus na prática. As pessoas estarão olhando para você, e as pessoas estarão sentindo um cheiro diferente, sentindo que há algo diferente em você, porque você e eu exalamos o bom perfume de Cristo. Então levanta suas mãos agora e diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quero ser o bom perfume do Senhor, e eu tomo posse a partir de hoje, a partir de agora. Eu quero exalar o bom perfume do Senhor aonde eu for, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pra quem nunca pecou, Ele me perdoou.
Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nela se completava a tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada.
desce como fogo. Vamos nos aquietar agora e feche os seus olhos por um momento. A palavra do Senhor diz que quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, foi uma grande obra de Deus. Eles atravessaram o Mar Vermelho para a jornada no deserto, rumo a Canaã. E foi tão grande aquele feito de Deus na vida de Israel, abrindo o Mar Vermelho, que Miriam pegou um pandeiro e ela começou a louvar a Deus, dizendo que o Senhor triunfou poderosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E nessa noite, enquanto nós louvávamos ao Senhor, estávamos como Miriam, dizendo que o Senhor lançou no mar os nossos inimigos. Se você pode dizer glória a Deus, diz glória a Deus. O Senhor lançou no mar os nossos inimigos. O Senhor lançou no mar as nossas doenças. O Senhor lançou no mar toda a adversidade contra nós. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode acender essas luzes aqui, por favor. Glória a Jesus. Amados, essa é a nossa primeira reunião de cura e libertação, de muitas que virão até Jesus voltar, em nome de Jesus. Sempre na última terça-feira do mês nós estaremos aqui louvando ao Senhor, orando por curas e libertação. É um culto específico para isso. E nós vamos logo começar culto de cura e libertação na parte da manhã aqui. Eu creio que nas terças-feiras, às 9 da manhã.
E creio que na sexta-feira, às 4 da tarde. E sempre na última terça-feira do mês também. Então vamos ter 3 cultos de cura e libertação durante o mês. Para quem pode vir de manhã, uma vez no mês. Para quem pode vir à tarde, uma vez no mês, uma vez na semana, né? Para quem pode ir uma vez na semana de manhã, na terça. Para quem pode ir uma vez na semana, na sexta. E para quem pode vir uma vez no mês, na terça à noite. Porque é interesse de Deus curar o povo dele. Amém? Quero agradecer o pastor Osmar Neto, que está conosco hoje. Ele trouxe a banda, a equipe de louvor, de adoradores. E eu tenho certeza que Deus já agiu e lançou no mar o cavaleiro e o seu cavalo. E logo após a palavra nós vamos orar e vamos ungir todos vocês com óleo. Vamos fazer um corredor aqui da vitória. Esse corredor vai simbolizar o mar vermelho se abrindo e Deus nos fazendo passar em triunfo, em nome de Jesus. À medida que o pastor for pregando, você pode trazendo o seu panfleto, que no final nós vamos estar queimando. Se você precisa de um panfleto, você levanta a mão que os obreiros vão até você e leva o panfleto com uma caneta para você anotar e trazer aqui na frente. Amém? Vamos orar pelo pastor Neto. Pai querido, te louvamos porque o Senhor já colocou a palavra no coração do teu filho, e que ele seja a boca do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Obrigado, pastor Gilberto, pastor Rosângela, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Para mim é uma honra muito grande. Sei que hoje nós vamos ter um tempo maior para poder orar, então quero ser bem objetivo naquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Antes de compartilhar o texto base, eu queria falar que eu sou essa pessoa que estou aqui não para ministrar, mas para ser ministrado pelo Senhor. Nós, como casa, temos enfrentado algumas circunstâncias. Vocês viram essa menina linda que estava aqui do lado, não é minha esposa, mas é minha irmã, Tainá, essa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Minha esposa e a minha filha não puderam vir hoje, que amanhã de madrugada eu vou para Brasília a trabalho, então elas ficaram preparando as coisas para a gente poder viajar. E nós estávamos de férias nos Estados Unidos, viajando de férias com os meus pais, e nós ficamos sabendo que a Tata estava com um problema de saúde, era um problema de saúde grave. E quando nós recebemos a notícia, nós ficamos bastante desesperados, estávamos muito longe daqui. Mas o Senhor gerou no nosso coração uma certeza de que Ele estava cuidando de cada mínimo detalhe. Naquele momento o Senhor me deu uma palavra, e a Tata sabe disso. Todos os dias que eu encontro a Tainá trabalha comigo também. Eu abraço ela e eu profiro palavras que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu falo: próspera a sua alma como próspera a sua saúde. Ela hoje está maravilhosamente bem, graças ao Senhor e ao que Ele fez. Mas eu queria contar outro testemunho, que é um testemunho para te incentivar a viver, como a irmã estava dizendo mais cedo, sobrenatural. Eu fui criado numa igreja pentecostal, e eu sou pentecostal, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, apesar de na teologia ser reformado, sou pentecostal no espírito. Então eu falo em línguas, falo muito em línguas, sozinho. Às vezes eu estou no carro e começo a falar em línguas e choro, e às vezes danço na presença de Jesus, porque eu sou pentecostal. E uma das coisas que o Senhor me ensinou a fazer foi honrar o espírito profético. Todas as vezes que eu estou num lugar em que eu reconheço a presença de Jesus, eu no meu espírito eu me dobro, e eu sempre falo uma coisa para Jesus. Eu falo: Jesus, eu reconheço que o Senhor está aqui, e eu estou me curvando diante da sua presença. Eu posso não me curvar fisicamente, mas quando eu reconheço a presença de Jesus, eu me curvo diante dele e falo: Jesus, Rei dos Reis, eu reconheço que o Senhor está aqui. E isso me fez honrar muito o espírito profético. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa de fato voltar a honrar na igreja é honrar o ministério profético.
Nós precisamos honrar o ministério profético. Ele é muito mais importante para a saúde da igreja do que nós imaginamos. E por que nós às vezes temos um pouquinho de dificuldade com o espírito profético? Porque o espírito profético, ele é como o vento, ele sopra para onde ele quer. E a gente não tem controle sobre o mover do espírito. Nós temos controle sobre o nosso próprio espírito, mas não sobre o mover do espírito. E tem certas oportunidades que o Senhor, ele fala coisas com a gente que a gente não gostaria. E quero contar um testemunho para vocês, da minha filha. Eu estava, e eu comento isso muito com o Lucão, o Lucas que está aqui com a gente fazendo som. Ele também veio de um berço parecido ali, né, Lucão? E um certo dia eu estava numa igreja, muito pequenininha. E tem um grande homem de Deus que eu honro muito, esse irmão. É um pastor, um grande homem de Deus, muito usado no ministério profético. Ele virou e me deu uma palavra de conhecimento. Ele falou assim: a sua filha não vai fazer cirurgia. O médico não vai encontrar nada no cérebro dela. Deixa eu te falar, para você saber que é o seu Deus que está falando com você, essa tela que o médico está dizendo que existe, ela não existe. E ela não vai retroceder no caminhar dela, ela não vai ficar, eu utilizou uma palavra, débil mental, não vai acontecer nada com ela. Naquele momento eu recebi aquela palavra crendo, porque eu sabia quem estava proferindo a palavra. Mas ao mesmo tempo eu não tinha nada, nada. A minha filha é normal, ela conversa, brinca, corre, normal. Zero problema. E a gente percebeu que ela estava desenvolvendo o lado feminino dela um pouco mais rápido. Nós resolvemos consultar um médico. E nós consultamos o médico para ver essa questão da saúde dela. E para nossa surpresa, quando ela foi fazer uma ultrassom do cérebro, o médico ligou para a gente e falou: olha, nós precisamos muito falar com vocês. Eu falei: tudo bem, eu preciso marcar com vocês. Ele é um médico de São Paulo. Eu estou indicando vocês para um médico de cirurgia cerebral de crianças, porque nós tivemos um achado no cérebro da sua filha. Na hora que ele falou aquilo para mim, pastor Gilberto, eu não desesperei, eu não fiquei com medo, eu não retrocedi. Eu simplesmente falei: eu sou como Pedro, eu vou lançar os meus pés sobre as águas, eu vou crer na sua palavra. E aí o médico falou: você precisa fazer esse exame, se for necessário vai ter que fazer uma cirurgia e tal, não sei o que. Até brinca a Tainá, né, Tata? Quando o pastor ele fala, não fala cirurgia, ele fala cirurgia. E eu recebi aquela palavra no meu coração. E eu virei para Carol e falei: amor, o médico nos deu uma palavra, mas o Senhor também nos deu uma palavra. O que nós vamos escolher crer? Na palavra do médico ou na palavra do médico dos médicos, daquele que governa sobre tudo? E ela refez os exames, fez alguns exames. E o médico pediu para eu poder entrar numa videoligação com ele. Ele é de São Paulo. E aí ele virou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, a gente refez os exames, mas está muito estranho, porque parece que a telinha, ele usou a mesma expressão que o pastor utilizou, parece que a tela que tinha no cérebro dela é um artefato. Artefato é uma imagem distorcida, e que eu acredito que não tem nada, porque ela está falando que tem dor de cabeça. Eu falei: não fala. Ela tem alguma dificuldade para locomover, alguma coisa? Não. Ela já teve hidrocefalia? Não, nunca teve nada. Daí ele falou: tudo indicava que era, mas agora parece não ser. E eu disse para o Senhor: mesmo que fosse, o Senhor faria não ser, porque o Senhor deu uma palavra. Foi um encontro com o Senhor, uma palavra do Senhor, e todas as coisas foram mudadas.
Sabe assim, eu não sei qual a circunstância que você está vivendo, mas eu quero ler um texto para vocês, muito rapidamente, em Lucas capítulo 13, versículo 10. E eu te contei esse testemunho. Eu não sei se você sabe, mas o que significa testemunho é faça outra vez. Quando nós testemunhamos, nós estamos dizendo, Deus faça outra vez. Se tem alguém doente nesse lugar, deixa eu te dizer, o testemunho é fé para o seu coração, para Deus fazer de novo o que Ele já fez no passado. O que Ele fez no passado, Ele pode fazer outra vez. O Deus que curou o câncer no passado, pode curar câncer hoje. O Deus que curou hidrocefalia no passado, pode curar hoje. O Deus que transformou vida financeira no passado, pode transformar hoje. E eu quero te dar um testemunho da Bíblia para gerar fé no seu coração. Tem uma coisa que a Carol fala muito para mim, que eu acho interessante. Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda, que ele é a menor semente que existe. E nós ficamos contentes com isso, dizendo, nossa, minha fezinha pequena está ótima. Mas ele não diz somente que a fé ela é um grão de mostarda. Ele diz que depois de plantada ela se torna a maior das hortaliças, porque a fé ela precisa ser desenvolvida. O desejo de Deus não é que você continue tendo uma fé pequena, é com que as circunstâncias da sua vida você possa começar a exercer fé maior. Sempre a sua fé desenvolva mais e cresça, que quando você olhar, você vai dizer, a minha fé é como uma maior das hortaliças, ela é enorme. Veja só pela vida de Davi. Davi começou enfrentando um urso, depois enfrentou um leão, depois enfrentou Golias, o maior dos filisteus. Depois ele teve uma briga dentro da própria casa e teve que enfrentar o seu próprio filho. Cara, eu não sei se você consegue ver isso, mas eu consigo ver na vida de Davi uma escada de fé, ele progredindo de graça em graça, de glória em glória. E às vezes a gente fica tão desesperado com as lutas que nós enfrentamos, mas deixa eu te dizer, Deus está preparando para você uma oportunidade de você crescer em fé. Amém. Sabe, quando você voltar a enfrentar urso de novo, você fala, nossa, só um urso, já estou acostumado a enfrentar gigante. Porque Deus deseja que você cresça em fé, deseja que eu cresça em fé. Lucas capítulo 13, versículo 10. Se você puder abrir comigo, Lucas 13, 10. Olha o que a Bíblia diz. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Eu vou parando para a gente poder pensar sobre esses versículos juntos. Jesus estava ali para curar? Não, o versículo deixa muito claro que ele estava lá para fazer. Ele estava lá para ensinar. Jesus não estava ali somente para ensinar, ele estava num momento que era chamado sábado. Você já deve ter visto na Bíblia, sábado não era dia de curar. Muito pelo contrário, a religião judaica proibia que se curasse no sábado. Perceba que Jesus não estava com o objetivo de curar, e nem tampouco estava no dia de curar. Sabe, eu sei que muitas vezes nós procuramos a melhor circunstância. Às vezes você chegou aqui cansado do trabalho, sobrecarregado, e você pensou, Deus não vai fazer nada na minha vida hoje, eu não estou preparado. Não é o ambiente mais propício, não é o melhor momento da minha vida que eu estou vivendo, não é o melhor momento espiritual que eu estou vivendo, não é nada de extraordinário que eu estou vivendo, e por isso Jesus não vai fazer. Mas entenda só que Jesus naquele dia, ele não estava curando, ele estava ensinando. E Jesus não estava num dia que era um dia propício para a cura. Mas ele vai dizer uma coisa. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Perceba só o que o versículo está nos ensinando.
Jesus está dizendo que aquela mulher era uma mulher recorrente nos cultos. Estava dizendo que ela tinha acabado de ofertar ou dizimar, que ela tinha acabado de terminar um jejum de 3 dias na água, que ela tinha, sei lá, chorado o louvor inteiro. Não, a Bíblia não diz nada disso. A única coisa que a Bíblia diz é que veio ali uma mulher. A única coisa que a Bíblia vai dizer é que aquela mulher veio para se encontrar com Jesus. Isso é uma coisa muito incrível em Jesus, porque ao contrário de qualquer outra religião que exista no mundo, tem muito pouco a ver com mim mesmo, mas tem tudo a ver com Ele. Foi Ele quem foi pregado no madeiro e gritou: tetelestai, está consumado. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas aflições. Entenda que aquela mulher, ela estava possessa. A circunstância não era favorável para aquela mulher, e já tinha muito tempo. Por que a Bíblia faz questão de dizer que tinha 18 anos que aquela mulher estava possessa? Isso é um testemunho para nós. Pode ser que a circunstância que você esteja enfrentando, seja dificuldade financeira, seja uma circunstância familiar, uma briga com o marido, com a mulher, divórcio, seja o que for que você esteja enfrentando, há quanto tempo for, nada é consolidado o suficiente quando nós encontramos Jesus no caminho. Nada, absolutamente nada. Se nós encontrarmos Jesus, Ele simplesmente faz 18 anos desaparecer em um segundo. Circunstâncias que a vida inteira carregaram aquela mulher. E é tão interessante que a Bíblia não vai dizer que eram somente 18 anos. Ela vai dizer que aquela mulher, ela andava encurvada. A gente não sabe qual era a doença que essa mulher tinha, mas nós sabemos que ela não podia sequer andar direito. Imagina a nossa circunstância hoje em dia, aqui, nesse culto de cura e libertação, eu perguntasse para você: quem aqui está doente? Aí o irmão levanta e fala: eu estou com dor de cabeça. Aí o outro levanta e fala: eu estou com pedra nos rins. Aí o outro levanta e diz: eu estou com infecção urinária. Eu teria muita coragem para orar por qualquer uma dessas doenças. Mas imagina se nessa vizinhança alguém morresse e chegasse uma família com um corpo morto e entrasse nesse prédio. Eu vou te ser sincero, eu teria muita dificuldade de orar por essa pessoa, porque eu sei o limite da minha fé. E a Bíblia está dizendo que essa não era qualquer doença que essa mulher estava vivendo. Provavelmente no ambiente ali, pode ser que era uma das piores doenças. Uma doença que fez com que essa mulher sequer conseguisse ficar de pé. Muito provavelmente não tinha, com certeza absoluta, não tinha cadeira de rodas. Não sei como aquela mulher conseguiu chegar lá. A Bíblia não conta esse detalhe, mas ela não podia ficar de pé. Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você? Ele está dizendo: o seu problema pode ser o pior problema desse lugar. O pior, o mais difícil, aquele que se você falar para alguém, essa pessoa vai ter até dificuldade de orar por você. Mas o seu problema não amedronta Jesus. O problema dessa mulher não amedrontou Jesus. Muito pelo contrário. O versículo 12 vai dizendo que, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe. Jesus olhou e falou: quem que é a pior situação que está aqui? É ela? Vem cá, amor. Hoje chegou salvação na sua casa. Qual que é a pior situação que tem? É essa? Vem cá. Disse Jesus então: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus não perguntou nada para ela.
perguntou: você cumpriu os mandamentos, você cumpriu a lei, você fez tudo que era necessário? Não, Jesus simplesmente viu aquela mulher doente, se compadeceu dela e disse: você está curada. E impondo-lhes as mãos, e é o que nós vamos fazer hoje, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aquela mulher não tinha proferido uma palavra sequer até esse momento. Quando Deus fez o milagre, ela começou a dizer: glória a Deus, glória a Deus, hosana nas alturas, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, o Senhor é poderoso. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender: o propósito de Deus, o verdadeiro propósito de Deus não é com a nossa carne, não é com a cura nossa física. O propósito de Deus conosco é a regeneração do nosso espírito, porque essa carne ela vai voltar para o pó. Nós tivemos essa semana no velório da avó da Érica, e a Bíblia vai dizer que a maior sabedoria, nós pensamos mais na vida numa casa em que há luto do que numa casa em que há festa. E eu saí de lá meditando sobre isso, porque nós vamos voltar para o pó. Mas isso não significa que Deus, por estar mais importando com o nosso espírito que com a nossa carne, que Ele não possa nos curar. Portanto, qual é o objetivo de Deus em curar o nosso corpo? Qual é o objetivo de Deus em curar a nossa alma? Qual é o desejo de Deus? Fazer você glorificar o nome dEle, fazer com que Ele seja conhecido, fazer com que você profira os testemunhos. Nós temos um hábito na nossa família, né, Tata, de colocar memoriais. Teve uma época da nossa vida que foi muito difícil, uma época inclusive que eu preguei nessa igreja local, que a gente estava passando por um momento muito difícil como casa, e a minha mãe plantou no jardim dela uma árvore, e ela chamou aquela árvore de Milagrinha. E nós fomos almoçar na casa da minha mãe domingo agora, e eu olhei para o muro, e a Milagrinha estava enorme. E eu olhei para aquela planta e disse: o Senhor fez uma vez, o Senhor fará de novo. Memoriais, nós precisamos erguer memoriais, coisas que Deus de fato está fazendo. Eu não vou mentir para vocês, eu cheguei aqui com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Enquanto nós estávamos adorando o Senhor, minha dor de cabeça foi embora. Isso é incrível, mas nada se compara com o prazer que eu estou recebendo no meu espírito de estar aqui. Há uma paz tão grande no meu espírito. Por quê? Porque eu reconheço que o Senhor pode de fato me curar, e eu creio que Ele tem um desejo no coração de fazer isso. Mas ainda que Ele não faça, Ele está cumprindo o propósito principal, que é regenerar o meu espírito, que é transformar o meu espírito, que é me dar vida de novo. E é interessante que a Bíblia vai contar do 14 ao 15, que os fariseus falaram para Jesus: você não pode curar, você não pode fazer, e falaram um monte de coisa para Jesus. Depois você lê, eu não quero ler agora para a gente poder já finalizar. Mas Jesus diz uma coisa: por qual motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Aqui é interessante que quando Jesus resolve chamar aquela mulher de filha de Abraão, é muito provável que essa mulher não fosse judia, que ela não fosse uma mulher religiosa. Jesus faz uma declaração dizendo que aquela mulher que estava possessa de demônios
após a libertação, se tornou uma filha de Abraão. O que significava isso? Significava que Jesus estava dizendo que as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão, com a aliança de Abraão, estavam sobre aquela mulher. Hoje Deus está chamando nesse lugar filhos e filhas de Abraão. O Senhor está dizendo para mim e para você, em outras palavras, Ele está dizendo para o senhor de óculos, não sei o seu nome, mas Ele está dizendo: a mesma aliança que eu tive com Abraão, para fazer ele e a descendência dele prosperar, é a mesma aliança que eu tenho com você. Eu não mudei, diz o Senhor. E Ele está chamando você e a mim, dizendo: você é filho de Abraão. Todos os dias de noite, eu imponho as mãos na cabeça da minha filha e falo para ela: Ruth, as mesmas bênçãos dos nossos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó estão sobre a sua vida. Você vai contar as estrelas e elas serão como descendência sua. Aquela mulher não tinha nenhuma expectativa e esperança de viver o que ela estava vivendo, mas Jesus entrou no caminho dela. Jesus está aqui hoje. Não importa o seu problema, não importa as suas circunstâncias, não importa o que você viveu, por quanto tempo viveu, qual foi a circunstância, o que importa é que Jesus está aqui. E hoje Ele vai operar milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Peço desculpas por ter me delongado. Você fecha os seus olhos. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus ainda vê. O Senhor Jesus ainda chama. O Senhor Jesus ainda liberta. Hoje é a oportunidade de você sair daqui diferente, como foi na vida daquela mulher. A única coisa que aquela mulher fez foi vir até Jesus. O Senhor Jesus está te convidando hoje. Ele está dizendo: vem. A liberdade, quando nós reconhecemos a nossa dor, nos achegamos a Cristo e confiamos em sua obra completa nas nossas vidas. Ainda com seus olhos fechados, nós vamos ministrar uma canção. Feche os seus olhos. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, se às vezes você quiser vir aqui até a frente, da forma como você preferir, se o irmão puder só diminuir um pouco as luzes para te dar liberdade, do jeito como você preferir, querido. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Começa a dizer para Jesus: vem me envolver, me constranger com teu amor. Diga para Ele: eu sei que o Senhor está aqui nessa sei noite. Que estás aqui, posso sentir o teu calor. Diga para Ele quais são as suas dores. Vem me envolver. Abra o seu coração para Ele nessa noite.
Ele não está aqui para julgar a sua dor, mas para poder transformar a sua dor em alegria. Filho de Davi, tens compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Diga isso, filho de Davi. Filho de Davi, Tem compaixão de mim. Ele está aqui nessa noite. Toca nos meus olhos, eu quero te ver. Filho de Davi, tens compaixão de mim. Ora na lavaceira, na lavaçou. Toca nos meus olhos, Recara na lavaceira, na lavaçou. Pois eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos. toca nos meus olhos, Tira na lavaceira, cara na lavaçou. faz as escamas caírem. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Filho de Davi, Tem compaixão. tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Oh, faz as escamas caírem. O Senhor está aqui nessa noite. Cheira na lavaçoura, na A lavaçoura. presença é real. Aqui neste lugar, O Senhor Jesus está aqui. tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Se prostre diante dele. Aqui neste lugar, então adoro, então adorarei, Adore a Ele. então eu louvarei, Te louvamos, ó Senhor. então me renderei, E nos rendemos aos teus pés, totalmente a ti. então adorarei, Cheira na lavaçoura, e cara na lava cheia. então eu louvarei, Maravilhoso, então me renderei. totalmente. Totalmente a Aleluia. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Juntos com os querubins cantamos Santo. Santo é o Senhor.
cantamos santo, junto com os querubins cantamos santo, junto com os querubins cantamos santo, santo é o Senhor. Só o teclado adorando o Senhor. Jesus está neste lugar. Jesus estava ali naquele templo com o propósito de ensinar. Mas aonde Jesus está, o poder de Deus está para agir em todas as áreas. Jesus estava ali em um dia que não era o dia de cura. Os religiosos não aceitavam Jesus curar no sábado. Mas Deus está acima da religião. Você entrou aqui nessa noite, Deus sabe como você entrou aqui nessa noite. Talvez nem mesmo você saiba o tamanho do problema que está te afligindo. Demônios vindo de todos os lados, tribulações vindo sobre a sua vida, Satanás acusando você de fracasso por um problema que aconteceu. E o Espírito Santo me mostra nessa noite várias pessoas recebendo a acusação de Satanás por algo que aconteceu, e a sua mente não te deixa em paz, porque as acusações têm sido tantas, e você tem andado encurvado emocionalmente, tem andado encurvado espiritualmente, não tem conseguido se endireitar para galgar, para conquistar coisas maiores. Aquela mulher não podia olhar para cima, ela andava encurvada, se envergonhava de estar no meio das pessoas. Mas ela estava em um dia, talvez impróprio para a religião, mas ela estava no dia próprio da cura dela. Ela estava em um dia em que Jesus estava lá. E nós cremos com toda certeza que Jesus está aqui. Há anjos de Deus aqui. Nós oramos e jejuamos para esse momento, e eu vejo a misericórdia de Deus agindo aqui agora. Eu vejo o favor de Deus agindo aqui agora. Deus está acima dos protocolos religiosos. Eu não sei o grau e o tamanho da sua dor, mas eu sei, tenho convicção que Jesus, o médico dos médicos,
está dizendo para você nessa noite: mulher, homem, endireita-te, levanta-te. Tenho para você um novo tempo, tenho para você uma nova vida, tenho para você um caminho novo. Você pode andar de cabeça erguida, você pode andar endireitado a partir de hoje, porque o que já aconteceu nesse ambiente, o que já aconteceu nesse recinto, é o suficiente para que você se endireite. O Senhor está dizendo: eis que eu estou endireitando a sua família, eis que eu estou endireitando o respeito na sua casa, eis que eu estou endireitando a fidelidade na tua casa, eis que eu estou endireitando a sua vida para andar nos meus propósitos, diz o Senhor. E o Senhor diz mais: não temas, eis que eu vou à frente, abrindo caminhos, endireitando caminhos tortuosos, trazendo alegria, trazendo curas, trazendo paz. Este ambiente é um ambiente onde anjos de Deus passeiam em nosso meio. Se você está sentindo a presença de Deus, comece a orar agora. Comece a orar agora. Comece a dizer: obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua presença em meu coração. Se você quiser orar com a pessoa do seu lado, abrace uma pessoa do seu lado agora. Pegue na mão dela e libere uma palavra profética. Diga: o Senhor te abençoe, o Senhor é contigo, Ele vai à frente, endireitando a sua vida. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, toca-me, Senhor Jesus, toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca na ferida. Toca na ferida, Senhor. Toca na ferida. E eu serei Toque na ferida, Pai. Seja ferida de alma, ferida de espírito, seja ferida no corpo. só Toca, Senhor. em tuas mãos, Jesus, e minha vida mudará. Então, toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, toca-me, Senhor Jesus, toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Podemos sentar, amados. Glória a Deus. Aleluia. Toca-me, Senhor. Aleluia.
pudéssemos, ficaria aqui mais tempo. Pode sentar todos os irmãos, pode sentar-se. Se pudéssemos, ficaríamos aqui mais. Preste atenção um pouquinho sobre uma raspinha da unha do que é a eternidade. Você sentiu bem nesse lugar? Pense em um lugar onde você se sentiu muito bem, melhor do que hoje, na presença de Deus. Isso é só a raspinha da unha da eternidade. Viver no céu não é monotonia, não é ficar de branco andando para lá. Céu não tem religiosidade, céu tem alegria. Todo mundo que tem visão com o céu vê pessoas alegres. Esses dias uma criança teve uma visão com o pastor Ari no céu. Eu sou ruim de contar a história porque eu esqueço mas a Rob contou para nós a história de uma mocinha que sonhou, ou teve uma visão, foi um sonho com o pastor Ari, o nosso apóstolo Ari. Viu ele no céu e ele estava jovem. No céu não vai ter velho. Diz que no céu todo mundo vai ter 33 anos, não vai passar da idade de Jesus. Não sei como é que é isso. Eu só sei que quando estamos na presença de Deus, aqui na terra, dentro da igreja ou na sua casa, em algum ambiente, você sente uma paz, uma alegria, algo tremendo. Isso é só a raspinha da unha que vai ser na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É só para quem ama Jesus. Amém? Amados, eu estou sentindo no meu coração de orar pela vida financeira dos irmãos. Mas Deus falou comigo: recolhe uma oferta de quem quiser entregar esta oferta. No livro de Salmos 116, se eu não estou enganado, versículo 12. Coloca, por favor. A Bíblia diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu não tenho como pagar nada a Deus, não tem como, mas tem como eu ser grato a Deus. A gratidão não é um pagamento, a gratidão é um reconhecimento da grandeza de Deus a meu favor. Quantos aqui Deus já livrou de tantas coisas, e já livrou de coisas que você nem sabe. Quem sabe um dia Ele pode mostrar lá no céu. Então nós vamos, se você pode fazer isso, queria que o irmão trouxesse a salva aqui. E eu quero orar pela vida financeira de você que vai contribuir, que não vai contribuir. A igreja do Senhor, ela precisa de ter uma vida econômica, uma vida financeira responsável. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. E nós estamos num momento que nós estamos trabalhando com reformas aqui na igreja, e tudo tem saído da generosidade dos irmãos, ofertando, nos ajudando. Então, se você vai fazer isso, pegue agora a sua oferta na sua mão. Não precisa pegar envelope não, porque hoje é algo, se você quiser pegar um envelope não tem problema, mas porque hoje é algo que nós vamos fazer em gratidão. Para mim, gratidão está acima daquela responsabilidade diária. Gratidão está acima, um grau acima do amor, porque gratidão é uma mistura de amor e fé.
Gratidão está 1 grau acima do amor e da fé. Porque quando alguém é grato para com você, você está experimentando o amor daquela pessoa. É como se ela estivesse dizendo: eu te amo. Amém? Então você que vai fazer isso agora, vou fazer uma oração para toda a igreja. Senhor, nós estamos vivendo um período de incerteza no nosso país. Estamos vivendo um período em que ora a bolsa sobe, ora ela desce. Estamos vivendo, Senhor, um momento político tão difícil na nossa nação. Mas nós como igreja devemos orar. O nosso posicionamento é orar, para que dias melhores venham, para que o teu povo não sofra a escassez de uma Venezuela, para que o teu povo não venha sofrer a fome de países africanos, como por exemplo Angola, que as pessoas estão morrendo assassinadas porque estão procurando comida nos supermercados e estão morrendo, assassinados pelo comunismo e socialismo daquele país. Nós não aceitamos, meu Deus, esse espírito de escassez vir sobre o Brasil. Somos uma nação próspera, um povo alegre, um povo acolhedor, um povo onde tem uma terra maravilhosa, que tudo que plantamos produz. Dê ao teu povo nessa noite aqui, Senhor, a libertação de todo espírito de prejuízo. Traga sobre nós o espírito, Senhor, de administração. Leva-nos a ser coerentes, leva-nos a ser prudentes. Multiplica, triplica, Senhor, o nosso ganho, para que todos saibam que o Senhor é conosco, que ainda há fome, mas no nosso meio não haverá. Pode haver escassez, mas no nosso meio não haverá, porque servimos o Deus do ouro e da prata. E nós abençoamos esta oferta nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sair do seu lugar, você que quer fazer isso, é voluntário para ofertar na casa do Senhor. Enquanto isso, os irmãos da intercessão já podem se preparar aqui na frente. Você que trouxe uma peça de roupa, você que trouxe a chave da sua casa, nós vamos ungir agora com este azeite. Nós vamos ungir agora. Você vai passar no corredor da vitória, e preste atenção, porque algo vai acontecer.